Nós acabamos patriarcas e eu e o pastor Viana, a gente quer estudar com os irmãos agora, nos domingos pela manhã, até os Juízes, tá? Então a gente vai começar agora em Êxodo, a gente até Juízes, talvez a gente fale de Samuel e a gente termine, tá bom? Então vamos ficar um tempo, agora a gente vai falar do Pentateuco, tá? Vamos para aquela parte dos livros históricos, tá bom? Até chegar em Juízes. Então vamos orar. Primeiro vamos ler aqui, desculpa. Êxodo capítulo 1, verso 1. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nesse estudo que faremos, ó Senhor Deus, continuando o estudo da semana passada, a gente possa, Pai, te servir aqui nesse púlpito, te honrar, ó Senhor Deus, e que o Senhor abençoe para que o teu povo aprenda daquilo que aconteceu, ó Pai, com a nação de Israel, ó Senhor Deus. Que é o teu povo, que tu tem planos para eles, ó Senhor Deus, e de onde, ó Pai, o Senhor trouxe o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, a essa terra. Que o Senhor possa nos usar para ensinar, pregar, ó Pai, expor a tua palavra, mas também para que a gente possa aprender, ó Senhor Deus, tirarmos lições e a partir daí, ó Pai, viver uma vida que te agrade, uma vida santa, uma vida que te honre. Em nome de Jesus, amém. Antes de qualquer coisa em relação ao texto, algumas vezes eu falo algumas coisas aqui e eu acho que elas são ousadas. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo é o maior pensador do mundo antigo, o maior pensador, não teve ninguém igual a ele. Eu digo aos irmãos também que a pessoa mais inteligente que pisou nessa terra se chama Davi, o rei Davi, né? E olha, vou ser ousado novamente. Nós vamos agora para a história da pessoa somente humana mais importante que existiu na história da humanidade: Moisés. Esta foi a pessoa somente humana mais importante dessa terra. Este homem, ele foi um homem escolhido por Deus. Esse homem aqui era um gênio, irmãos. Toda a capacidade que Deus deu para esse homem aqui. Então eu quero só te falar uma coisa: Deus tinha que trazer o tabernáculo para cá. Tinha que trazer o tabernáculo para que Deus pudesse, naquele momento, descer à terra e falar com o seu povo. Irmãos, não tinha AutoCAD nessa época. Não tinha nenhum tipo de programa, certo? E também não existiam as técnicas que existiram de desenho durante a história da humanidade. O Senhor Deus descreveu para ele, e ele, com o que Deus deu para ele, ele gerenciou cada coisa que foi colocada no tabernáculo. Eu só quero te dar este exemplo. Somente esse. A gente vai ver a história dele, né? A gente sabe que ele não pode ter escrito todo o Pentateuco. É verdade. Mas é assim, irmãos. O que Deus usou esse homem para que o Pentateuco estivesse aqui, e olha, é assim, a gente tem que respeitar todo mundo. Sempre, pelo menos eu vou ser ousado aqui e falar em nome do pastor Viana. A gente vai vir aqui, a gente vai falar que o Pentateuco é escrito por Moisés. Qual é o problema mas ele pode ter escrito sobre a sua própria morte? É óbvio que não, né, irmãos?
É óbvio que não. Então é claro que aqui teve uma compilação. A gente não pode negar essas coisas. Mas é assim, irmãos. Ele trouxe tudo isso para o povo. Trouxe tudo isso para o povo. E não importa como o Pentateuco surgiu no final das contas. Moisés é o responsável por ele. Tá? Agora, eu vou falar com Moisés, que escreveu. Claro. Tá? Então, eu só estou dando alguns exemplos. Mas você vai ver diversas coisas aqui. Irmãos, esse homem foi usado por Deus de uma forma extraordinária, acima de qualquer outro homem. Moisés. Pronto. Dito isso, o povo chega ao Egito. Aqui o texto fala de 70 almas. Em Atos fala de 75 almas. Sempre tem que lembrar que o que importa não é o número. O que importa é o que Deus fez através de um pouquinho de gente. E aí, esse livro é um livro que precisa ser respeitado. Porque se aparece uma divergência como essa, aqueles que são críticos das Escrituras vão se ater ao número. E a gente, como estudante sério da Bíblia, sabe que quando nós lemos a Bíblia, aqui nós temos duas vozes. Porque Deus fala através dos homens. E os homens são usados de acordo com a sua capacidade. Então seria estranho a gente ter 4 evangelhos, palavra por palavra, igualzinho. Não é assim. Então, o texto aqui fala de 70 almas. Todas as almas, pois, que procederam dos nomes de Jacó, foram 70 almas. Aí você vê aqui, ó, José, porém, estava no Egito. Então, se a gente pensar em José, Manassés e Efraim, já seriam 73, certo? Só que daí é claro que eu não tenho conhecimento profundo, então eu leio sobre, é preciso ler mais. Mas parece que a Septuaginta, que é aquela tradução do hebraico para o grego, ela traz ainda os descendentes de Efraim e Manassés. Então tem mais 2 pessoas. Daria os 75. É assim que alguns explicam, tá? Eu não tenho capacidade para discutir isso, porque eu realmente não estudei, não sou profundo nisso daí. Na verdade, eu não sou profundo em nada, né? Eu leio o texto que está aqui e explico para nós. Então, quando você vai para Atos, para o discurso, como é o nome dele? Alguém falou? De Estevão, pronto. Alguém falou Estevão ou não? Pronto, obrigado, Estevão. Quando você vai para lá, ele fala de 75. Deixa eu ver se é 75 mesmo. Ué, eu estou achando os irmãos com dúvida? Será que eu estou falando bobagem? Cadê? Acha aí para mim, por favor. Acha aí. Não estou achando aqui não. Aqui, achei, pronto, achei. Aqui, ó. Atos, estão em Atos 7, né? Já estão em Atos 7, não preciso falar que é Atos 7 não, né? Vamos lá, E José, não, para os mais jovens eu preciso. Só o povo que já está acostumado com a Bíblia. Você que é jovem, no sentido de ter contato com a Bíblia, é Atos 7,14. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Pronto. Certo? Aqui fala 75. Lá, desculpa, vamos lá. Êxodo fala de 70, Atos fala de 75. O número não é importante, tá? Mas lembrando, aqui, Moisés, é o texto hebraico, pelo menos, quando a gente olha aqui o texto, a gente pode até falar 73 pessoas, mas o número não é importante. O que importa é que com um grupo pequeno, o povo cresceu. Vamos lá para Êxodo capítulo 1, agora, verso 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito,
que não conheceram a José. Aí a gente pode falar assim, mas como que pode ter um rei que se levanta um rei que não conhece José, irmãos? Do verso 7 para o verso 8, ou pelo menos nesses 2 primeiros capítulos aqui, nós temos séculos de história. Quanto tempo o povo passou no Egito? 400 anos ou 430, hein? Tá bom? O número não é importante, certo? A exatidão, lembra sempre disso? Tem que aprender essas coisas, né? Aqueles que se atêm ao número vão para o inferno. Nós não vamos para o inferno. Então, 400 ou 430 anos. Aqui o povo daqui a pouco vai ser liberto. Então aqui passaram-se séculos. Então o rei realmente não conheceu. Mas aí a gente aprende uma coisa muito, mas muito importante. É que Deus diz assim, o qual, verso 9, disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, olha só, é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não, se multipliquem, e aconteça que vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam contra a terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de armazéns, Pitom e Manassés. Eles estão crescendo. E aí o verso 12 deixa isso bem claro para nós. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, pense você que é um fiel a Deus. Não importa quem esteja contra nós. Precisamos sim ser ousados. Podem lutar contra a igreja hoje em dia. Pode lutar contra a família. Já lutavam, sempre lutaram contra o povo de Deus, sempre. E antes, isso aqui, o povo judeu não existia ainda. O povo judeu vai aparecer na história. Mas tentaram destruir o povo judeu sempre. Irmãos, sempre vamos deixar bem claro no nosso coração e vamos contar para todo mundo, façam o que quiser, a família continuará. Esse é o primeiro projeto de Deus. A igreja continuará porque ela vai receber o seu Salvador. Ele vai voltar e nós estaremos aqui para recebê-lo. E o povo de Israel, antes de ser povo de Israel, antes de ser os judeus, eles já eram perseguidos, e não vão parar de ser perseguidos. A espada nunca sairá da casa de Davi, sempre haverá guerra, e esse povo estará lá vencendo as guerras, porque ele precisa estar vivo, para quê? Para ver Jesus Cristo voltar, no lugar em que falou que voltaria. Aqui o povo começa a ser afligido, e aí, irmãos, a Bíblia está falando para nós, persegue, ataca, aumenta a pressão, aumenta a dureza, e o povo se multiplica, cresce, porque é assim que Deus trata o seu povo. Mas aí agora, vem um plano muito cruel, e é aqueles negócios dos hiperlinks, né, que existem na Bíblia, que acontece aqui, e depois parece, né, que o Senhor Jesus, quando é relatado em Mateus, olha só, presta atenção nisso, conta o Êxodo de novo. Presta atenção nesse pedaço de Êxodo, depois lembre-se do que aconteceu com Jesus. Não é muito bacana esse jeito da Bíblia contar a história da humanidade para nós? Porque daí quando você olha para o Senhor Jesus, presta atenção, parece que ele conta o Êxodo de novo. Verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais
O nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Não dá tempo, né? Porque eu preciso cobrir uma parte grande do texto. Mas lembra da história de Cristo? Quem Herodes mandou matar? Os meninos. Não é legal? Para onde José levou sua família? Está vendo? Não parece que conta a história do Êxodo de novo? É muito legal, irmãos. São hiperlinks. Todo mundo sabe o que é isso, hiperlink? Se você não sabe, é assim, você pega um texto, aí tem um texto, que tem que ser no buscador, né? Aí você tem uma coisinha azul lá, aí você clica no azul, vai para outro lugar. A Bíblia já tem isso aí há muito tempo. Tem isso há muito tempo. E a gente está aqui tudo na nossa cabeça, tudo ligado. Porque a gente lê Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Então olhe para essas coisas. Então agora, o plano é cruel, vai diminuir o povo. Está vendo? Tentaram fazer isso antes? Claro que tentaram. Vão tentar fazer? Sim. Porque existem, por exemplo, grupos hoje, que está escrito lá, onde ele coloca cada coisa que ele quer. E uma delas é destruir o povo de Israel. Você acha que vai ter como isso acontecer? Obrigado. Obrigado, porque isso aí só pode ser, eu não sou pentecostal, né, mas é Deus falando. Parabéns para essa criança, que eu não sei se ela está sendo mal educada com o pai e com a mãe, mas nesse momento esse não foi providencial. Quem foi essa vozinha gostosa que disse não? Quem foi o Bernardo? Parabéns, Bernardo. Isso, continue aí. Ele disse não, e não vai mesmo, Bernardo, parabéns. Que show de homem. Agora, então é o seguinte, as parteiras têm que matar as crianças. Chegou, viu que era um menino, mata, deixa as meninas. E aí é claro que o rei do Egito, ele tem objetivos para as mulheres que nascerem também. Bom, as parteiras têm que tomar uma decisão. Elas seriam as responsáveis pela morte dessas pessoas, porque seriam aquelas que entregariam as crianças. Joia? A Bíblia diz que elas desobedecem. Só que se elas desobedecem, elas precisam morrer. Então a Bíblia nos conta o seguinte, verso 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Aí sabe o que vai acontecer? Um ateu, sabe o ateu? Ou aquele que só fica reclamando da Bíblia, mentiu. É claro que mentiu. Se chegar alguém querendo aqui me matar, você vai falar onde eu estou? Vai ou não? Ah, bom. Ué, meu Deus, fiquei com medo agora, pastor Vendo, eles entregam a gente. Está ali, eu não posso mentir. Sabe do seguinte? Ele está ali, ó. Não, você tem que falar, não sei, irmão. A não ser que eu fale, não, pode deixar que eu estou aqui. Aí você não pode falar, não é esse não. Eu estou falando, deve ser, não. Ó, mas isso já aconteceu, hein? Já aconteceu, uma casa caiu já contei várias vezes aqui, o muro, sei lá, caiu na casa do vizinho, o vizinho foi matar o pastor, amigo nosso. O diácono falou, está viajando. Ué, tá certo, ué. Falou que queria matar o pastor onde ele mora. Você está brincando? Então, as parteiras aqui, não falaram a verdade. Era para elas falarem a verdade? Irmãos, é o seguinte, irmãos, sempre tem que prestar atenção. Quando nós pensamos,
Só rapidinho, mentir é isso, não, tá bom? Ninguém está falando que... Não, sabe o seguinte, o pastor falou que nem toda vez é mentira, não é pecado. É pecado, pronto. Agora a gente tem que ver qual é o mal maior, hein? E tem isso sim, todo pecado leva ao inferno, mas a ideia de ter pecados piores existe sim. É a mesma coisa, você mente não é excluído da igreja. Mas se você trair sua esposa ou marido, é. Então, tem diferença de pecado. A Bíblia fala de pecado para a morte e de pecado que não é para a morte. Agora, para a salvação, existe pecadinho e pecadão? Não, todo pecado leva para o inferno. Certo? Então, ótimo. Então, vamos ver o que Deus fez em relação a isso aqui. Verso 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras. Tá joia? Porque protegeu o povo. Continuando no verso 20. E o povo, de novo, irmãos, se aumentou e se fortaleceu muito. Percebe quantas vezes no texto a gente está vendo que o povo cresce, fortalece, aumenta, está percebendo? Porque é isso que vai acontecer com o povo de Deus. Irmãos, sempre lembrando, o negócio é, eu farei parte dessa obra ou não? É isso que eu preciso pensar. Eu vou fazer, porque ela vai acontecer, não importa. Você vai ligar para todos esses que são contrários à palavra de Deus? Tem um monte, e cada vez mais equipados, mais sábios, assim no sentido de inteligência, nos seus argumentos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser melhores do que eles. E eles não vão crer. Mas aqui é claro que o povo vai aumentar, então vamos dizer, a igreja estará aqui. Vamos dizer para todo mundo, não adianta lutar contra o povo de Israel. Ele estará aqui quando Cristo voltar. Porque o povo de Deus aumenta. O povo de Deus se estabelece, fortalece, cresce. É isso que acontece com o povo de Deus. Verso 21, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casa. Muito bem. Mas nessa, do rei do Egito mandar o que mandou, e da postura das parteiras, aí surge a pessoa de Moisés. E a gente vai agora pro nascimento de Moisés. Então, verso 2, foi um homem da casa de Levi, e casou com uma das filhas de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Então tá jóia. Não pense que formoso aqui é simplesmente bonito. Não, irmãos. Eu nunca vi uma mãe falar que o filho é feio. Não. Certo? Mesmo que você ache feio. Não sei se você já viu uma brincadeira que, por exemplo, fazem assim com uma pessoa mais velha. Olha aqui, mãe, o filhinho de fulana. Aí a mãe olha. Que isso? Sei que, menino estranho. Sei que. Não, mãe, está gravando. É vídeo. Ah, que coisa linda. Já viu esse memes aí? Eu não sei como é que fala isso, esse memes aí. Né? Porque vem aquela coisa meio estranha. E tem bebê realmente que infelizmente é feio, mas você não pode falar que é feio de jeito nenhum. Não vai falar, não, mas tem. Fazer o quê? Eu não sei se eu era bonito quando eu era pequeno, mas fazer o quê? Certo? Todo mundo acha o filho bonito. Todo mundo acha. Tá? Então não pense nisso só. Pense que essa mulher, esse homem, eles são usados por Deus. Fechou um pouquinho? Vamos aqui, ó. Usados por Deus, ao ponto de estar em um lugar da Bíblia, que Deus, a pessoa nos abençoasse a estar lá. Vamos para Hebreus 11. Já pensou o seu nome aqui? Olha só, verso 23, sem citar
né, os nomes, porque nós não sabemos, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Quando conta a história daqueles que tiveram fé exemplar, quem está lá? Os pais de Moisés. Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Muito bom. Quem está lá? Nos heróis da fé, aqueles que têm uma fé exemplar, os pais do menino Moisés, que escondem esse menino durante 3 meses. Mas chega um momento, que é claro, que não dá mais para o menino ser escondido. E aí, quem entra na história é a irmã desse bebê, Miriam. E aí, irmãos, não é legal a gente ver como, desde sempre, o Senhor Deus, Ele apresenta as mulheres para nós? Por que não é o pai do menino que organiza as coisas? Mas uma menina, uma mulher. Eu penso na onisciência de Deus, sabendo dessas coisas que acontecem, por exemplo, nesses dias, e mostrando desde o começo. Claro que os homens vão liderar, mas não se esqueça que eu uso as mulheres também. E aparece essa menina. Ela não pode mais esconder. A mãe, é claro, né? Verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Joia. Olha elas aí. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Irmãos, aí a gente vai pensar assim: será que essas mulheres conheciam o lugar e quem frequentava esse lugar? A gente não sabe, mas a gente pode pensar numa estratégia assim. Coloca ali, porque assim, é assim, colocou num lugar, tá, irmãos, que o bebê não passa perigo não, tá? Porque eu já assisti desenho de Moisés descendo um rio, e o jacaré passando, sabe, esses negócios. Eu assisti desenho assim já, né? Não sei se vocês já assistiram os perigos que Moisés passou quando estava aqui, irmãos, à margem do rio, nos juncos. Aí é para acabar com a gente, certo? Mas a gente cresce e aprende que ele foi colocado estrategicamente, com inteligência, irmãos, ousadia, com fé, em um lugar. E aí, a menina ficou de tucaia. Lembra dessa palavra? Só eu conheço. Minha mãe que falava, tá tucaiando o quê? Sua mãe é nordestina? Já falou tucaiano? Meu, eu gostava tanto dessa palavra, tucaiá. Não sei se existe tucaiara, né? Mas o nordestino falava. Então, ficava ali espionando, né? Ficava ali olhando. Ficou atenta. Rapaz, quem aparece? Uma pessoa importante, a princesa. A princesa aparece junto com aquele grupo que cuida dela. E a menina, esperta. Bom, o que acontece é que Deus cuida de todas as coisas. E essa mulher, ela ama Moisés. Verso 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou.
E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos hebreus é este, vamos matar. Está vendo? Olha, o inimigo do povo achou. Olha o que Deus faz. Irmãos, não tema nada nessa terra. Não tema. Faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. Nós somos falhos. Nós não estamos falando aqui de heróis infalíveis, irmãos. Nós estamos falando de pecadores que morreram, que no final de sua vida, o salário recebido foi a morte, igual a gente. Mas creram. Então creia. Creia. Sem enxergar lá na frente, é óbvio. Porque se você enxergasse lá na frente, não era fé. E a fé é uma virtude, precisa ser exercitada todos os dias. Existe o tempo. Vamos lembrar de novo da casa? Quanto tempo a gente não quer comprar casa? Nunca conseguimos. Aí de repente, a gente tem o dinheiro. Antes a gente não tinha. E aí, pronto. Creia. Aguarde. O inimigo agora está com o bebê nos braços. Só que o inimigo enxerga que é dos hebreus, óbvio, né? Mas tem compaixão dele. Aí, o que aparece? A espertinha, que está escondida. Já pensou ela, fingindo que não sabe de nada? Vai fazer figurinha de novo? Faz. Não tem problema. Aqui para você que fica tirando sarro de mim. Ô gente, eu faço essas coisas aqui, pode fazer figurinha, eu não ligo. Mas fala a verdade, só uma brincadeira. Hein? Ela ali, Ué, vamos lá? O que vocês estão vendo aí? Então, verso 7, a sua irmã, disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? Ué, você não pode criar, eu faço isso? Olha a ousadia. A mulher poderia responder: nós vamos matá-lo, porque é para matar. Irei chamar uma das hebreias, irei chamar uma ama, para que ele cuide dele para ti. Quantos de nós teríamos essa ideia? Então vamos lá. Já pensou Deus marcar um encontro para nós essa semana? E a gente tiver uma pergunta que mude a vida deles? Vamos orar hoje por isso, irmãos. Sabe, na semana passada teve o nosso musical. Quantas pessoas nós convidamos? Irmãos, eu convidei mais de 10. Sabe quantas vieram? Nenhuma. Está vendo? E o que a gente vai fazer? Vai desistir. Mas Deus não marcou nenhum encontro na semana passada. Não tem problema. Quantos encontros Deus tinha marcado para Miriam? A gente não sabe. A gente sabe desse. Só que esse aqui valeu tudo. O homem mais importante da humanidade está vivo agora por causa disso aqui, Aquele que vai mudar. Claro, irmãos, por favor, hein? Por causa de Deus, tá? A história do povo está aqui. Irei chamar uma ama das hebreias para cuidar desse menino para você? E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pronto. O não ela já tinha. Agora vai. Adivinha para quem Miriam levou o menino? Não levou para a vizinha, né? Já pensou? Encontro entre a mãe de Moisés e a filha de Faraó. Eu vou deixar a novela para o pastor Viana. Hein, pastor Viana? Não é legal pensar nisso aí? Oh, Deus eterno. É que daí eu começo a chorar, irmãos. Porque a mulher, irmãos, está
nos heróis da fé. A mulher põe esse menino nos juncos. E no final de tudo, ela cuida dele com salário. Não dá para acreditar nisso aqui. Irmãos, isso aqui é somente pela fé, não é à toa que ela está lá. Verso 9, então disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Pronto. Agora Moisés está pronto para aprender sobre o povo de Israel, sobre o povo hebreu, sobre o povo que um dia seria chamado de judeu. Obrigado. Muito bem. E aí, verso 10, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Muito bem, fechando aqui rapidinho. Vamos de novo para Hebreus 11. Vamos de novo para Hebreus 11. Verso 24 agora. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A minha pergunta é: com quem ele aprendeu isso? Por isso que eu vou sempre dizer para todos nós: não existe ninguém mais importante do que a nossa mãe. Um dia a gente casa, existe a pessoa que a gente mais ama na vida, a nossa mulher. Outro dia, irmãos, eu vou até fazer uma fofoca aqui. Outro dia a Manuela estava doente. Depois que ela ficou boa, sabe o que ela falou para mim? A única coisa que eu queria, e eu, aqui ó, pode dizer. Estava passando mal, a única coisa que eu queria era a minha mãe. Meu Deus. Isso toca demais em mim, irmãos. Está vendo? Eu estava lá. Mas ela queria a mãe dela. Está vendo? A questão é que eu não chamo minha mãe, porque eu chamo Marola. E Marola vem, me acude. Mas o que a gente quer é a mãe, gente. Quem ensinou isso para Moisés? A mãe dele. Ela que contou tudo. Ela contou como ele foi salvo. Ela contou sobre o povo de Israel, sobre José, sobre os filhos de Jacó, sobre Isaac, sobre Abraão. Ela contou tudo. E ele, sabedor de tudo, não entendeu tudo perfeitamente, porque Deus precisava tratá-lo ainda. E talvez eu e você também precisamos ser tratados. Volte para Êxodo, verso 11 do capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, está vendo? E atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, e escondeu-o na terra, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que
2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Opa! Por que Moisés vai até lá? Por que Moisés defende o hebreu? Por que é que Moisés olha para 2 hebreus que estão em intriga e ele olha para um justo e repreende? Quem ensina isso para a gente é Estevão. Fecha de novo, Atos 7. Vamos lá? Oh, tá bom. Eu tenho mais 5 minutos, rapidinho, verso 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. Esse é o verso importante. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Aos 40 anos, ele tinha isso no coração. O relacionamento entre ele e Deus, entre sua família e Deus, toda a história que ele passou, desde o seu nascimento até os 40 anos, no seu coração, ele tinha uma convicção. E era sim uma convicção, porque aos 80 anos ele volta. E é sim uma convicção, porque depois passa mais 40 anos com o povo no deserto. E é sim uma convicção, que mesmo depois de Deus falar que ele não entraria na terra, ele pede para Deus: deixe-me entrar. E era assim uma convicção, que mesmo depois de Deus dizer não para ele, você não vai entrar, ele deixa o povo na porta e vai morrer no monte. Então, sabe por que ele foi lá fazer o que fez? Porque ele sabia quem ele era. E eu digo mais uma vez às ovelhas que Deus colocou sob os meus cuidados: você sabe quem você é? Ou você está vagueando por esse mundo aqui? Nós precisamos saber quem nós somos. Saber. E não perder tempo querendo abraçar o mundo todo. E também não perder tempo ficando triste com as coisas. Para alguns, de vez em quando, eu tenho que dizer: bem-vindo ao ministério. É que eu não quero dizer: ou então suma. Sabe de uma coisa? Você colocou a mão no arado? Sabe de uma coisa? Seus filhos estão nascendo? Você vai ter problema. Sabe de uma coisa? Você é um pastor? Ah, que bom. Excelente obra deseja. Vai ter problema. Então, olha aí, Moisés, você foi chamado. Fui mesmo? Vamos lá. O que o homem diz? Suma daqui. Você foi posto como maioral para a gente. Verso 14 lá de Êxodo, tenho 2 minutos. Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Irmãos, Faraó ouve disso e passa a perseguir esse homem. Claro, o que esse homem faz? Ele foge. Olhando para o texto lá de Atos, a gente percebe que ele passa 40 anos. Então, é assim, eu vou ler essa parte aqui, e na semana que vem, aí a gente vai falar sobre o chamado de Moisés, ou talvez se precisar de falar de outro assunto, a gente fala, mas a ideia é falar do chamado de Moisés na semana que vem. Verso 15,
Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Irmãos, Deus agora vai tratá-lo. Ele não pode ser um egípcio. Ele não pode pensar como um egípcio. Deus precisa tratá-lo. Verso 16, e os sacerdotes de Midian tinham 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio, está vendo? Ele parecia um egípcio. Nos livrou da mão dos pastores, e também tirou água em abundância, e deu a beber o rebanho. E disse às suas filhas, onde está ele? Porque deixastes o homem, chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com ele, com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Pronto. Terminou nosso tempo. A Bíblia está contando para nós que agora este homem passa um tempo aqui. Logo após isso, a Bíblia já vai partir. Esse pedacinho aqui, irmãos, do verso 14 até o verso 22, são passados 40 anos. Tá? Do verso 14 ao verso 22, são 40 anos que a gente não sabe, né, da vida de Moisés. A gente só sabe que ele foi para lá, e irmãos, agora, o rei do Egito morre. E Deus tem uma obra para Moisés, que ele pensava que aconteceria 40 anos atrás. Tudo tem seu tempo para o Senhor. E o Senhor tem cuidado de nós. Pode bater. Obrigado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agradeço porque o Senhor tem cuidado da Igreja Batista de Vila São José, ó Pai. E nós clamamos que possamos crescer também, ó Pai, em todos os aspectos, mas que o Senhor mande as tuas ovelhas para estarem conosco. Clamo pelos fiéis dessa igreja, ó Pai, que estejam firmes, aqueles que estão se achegando, ó Pai, que também permaneçam. Clamo, ó Pai eterno, que todos nós que estamos aqui, possamos descobrir, ó Senhor Deus, se ainda não sabemos quem nós somos, para o que o Senhor nos trouxe a essa terra, o que o Senhor tem nos capacitado a fazer, e que a gente trabalhe, ó Pai, que a gente seja útil para a mudança desse mundo, que essa igreja faça diferença nesse bairro, nas nossas famílias, ó Senhor Deus, e na nossa vida, e que eu e os teus servos, ó Pai, como servos individuais, membros do corpo, possamos ser úteis, em nome de Jesus, amém. Boa aula, irmãos, Deus abençoe a todos.